Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Construção. Você já conhece nossos outros vídeos? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui nós falamos de engenharia, agronomia, geociências e tudo sobre o sistema Confe-Acrea. Se você tem alguma sugestão, deixe aqui nos nossos comentários também. Nos ajude a construir material para outros profissionais, né? Não só da engenharia, como das áreas afins. Hoje nós temos um papo super interessante sobre engenharia de custos. Se você quer trabalhar nessa área, se você tem interesse, todo mundo tem algum assunto relacionado à engenharia de custos, né? Mesmo que você não seja exatamente da engenharia. Se você tiver na arquitetura, na agronomia, todas as vertentes do nosso serviço têm a ver com custo, né? A gente acaba trabalhando muito com isso. Então, hoje o papo é para você. Vou deixar nossos convidados se apresentarem, né? Nós somos nossos amigos da BC Engenharia. Tudo bem? Tudo bem, Tudo tudo bem, E bem. boa aí, tarde. boa tarde, Joia. Boa sejam tarde. bem-vindos. Muito obrigado. Agradecer o convite, né? Estamos aí para ter um papo sobre engenharia de custos, né? Estamos aí, eu sou engenheiro civil de formação, colegas, né, de faculdade, e estamos aí há 16 anos na BC Engenharia, né? Fizemos uma pós em engenharia de custos e atuamos aí na área. Então hoje veio para ter um pouco o papo sobre a engenharia de custos, né? Isso, falar um pouquinho da área. Bastante interessante também, me chamo Carlos, 16 anos de BC, com o Bruno aí na luta, e uma área bem interessante, bem legal para a gente conversar já sobre isso. Muito bem. Bruno e Carlos, BC Engenharia. Está respondido já a minha pergunta, que eu ia fazer a primeira pergunta. Você que está aí nos assistindo, se você tiver algum outro assunto, né, ou alguma pergunta para os nossos convidados, pode deixar no comentário, certo? Nós encaminhamos, nós vamos deixar na descrição do nosso vídeo o arroba deles, tá? Da empresa, inclusive, né? Se vocês quiserem Sim. contratar, né? Fiquem à vontade. Vontade. E por falar em contratar, esse programa que a gente está apresentando hoje, nós temos dois apoiadores, né? Duas empresas que são parceiras da gente, que é a Inove Projetos e Construções e também a DBA Engenharia. Se você quiser saber mais sobre nossos parceiros, procure também na descrição do nosso vídeo o arroba deles, tá? E aí, meninos, então vamos lá. Eu também sou engenheiro orçamentista, né? Já trabalhei muito nessa área. E é uma área que pulsa, né? Pulsa não só aqui no Brasil, como no mundo, né? Eu queria começar pedindo para que vocês falem um pouco do que é engenharia de custo de verdade, né? Conceituar, né? Para quem não tem tanta afinidade com o assunto. Então, a engenharia de custo é uma confusão de conceito, né? Se associa muito engenharia de custo a orçamento de obra, somente orçamento de obra. Na verdade, é algo muito mais amplo do que isso, né? A engenharia de custo ela pode atuar desde um estudo de viabilidade, o próprio orçamento, planejamento, acompanhamento de obra. E ela é importante, é uma ciência que engloba para participar das decisões, né? Você tomar decisões arquitetônicas, estratégicas, se vai viabilizar, se vai comprar um terreno, tocar um projeto, a engenharia de custo era muito importante nessa decisão. Mas ainda há uma ideia que é só restrita ao orçamento, mas na verdade ela faz toda a cadeia, desde um estudo de viabilidade, a aquisição do terreno, até a construção propriamente dita. O acompanhamento da obra, né, que é uma das vertentes importantes também. Você tem um bom orçamento no início do projeto, decidir pelo empreendimento, tá legal, vou investir, mas e o durante, né? Todo aquele orçamento que você fez lá atrás, na hora de começar a fazer a obra, né? Como é que se administra isso? Como é que faz a gestão disso? A gente pode falar já também sobre a questão da controladoria do custo, né? Que é uma outra vertente da engenharia de custo, bem importante também, que é o orçamento ali acontecendo na prática, né? Você fazendo a obra e administrando, gerindo, vendo se aquela despesa daquele mês está de acordo com o orçamento, passou um pouquinho, não passou. Opa, como é que eu vou fazer? Ficou mais caro? Tentar compensar num outro item e por aí vai. Isso é um mundo à parte, né? E tem gente que fiscaliza orçamento, né? Sim. Né, Daniel? O nosso Daniel aí. Isso aí. Não, né? Analisa, né? Diferente. A gente vê se está dentro dos conformes, né? Porque o orçamento não é só para obra privada. Exato. É obra pública e obra Isso. privada, né? Isso aí tem que ficar na atenção de todos. E os órgãos, somente na obra pública, tem os órgãos de controle que fiscalizam também esse orçamento que começou lá com eles, lá na ABC Engenharia, né? É um Exatamente. caminho que vai Isso. sendo fiscalizado não só na obra, a obra controla o orçamento, o custo também que foi feito,
como também tem os órgãos de controle que vão controlar também. E são metodologias diferentes, né? Quem trabalha com obra pública, né? Você tem as tabelas oficiais, como o OSSE, no caso aqui de Sergipe, SINAP, né? E normalmente quem participa de licitação pública recebe uma planilha já elaborada internamente pelo órgão, que vai criticar, vai aplicar o BDI, né, fazer análise e entregar. Quem trabalha com incorporação já é um pouco diferente, né? Você tem um pouco mais de liberdade, né? Mas são outros tipos de projeto, outra metodologia. E aí muitas vezes tu vai trabalhando com as composições próprias, outros tipos de custos que não tem na obra pública, então são modelos diferentes, né? Quem trabalha com obra pública... Eu, na verdade, eu fiscalizo obra que não é pública, não é privada. Exato, né? Não é bem obra pública, é privada, na verdade, né? Aquela própria norma, a NBR 2721, né, que nasceu dessa necessidade de você criar um padrão para orçamento no Brasil, né? Porque imagina como é que antigamente cada um fazia orçamento de uma forma, eles tinham que padronizar isso, os órgãos públicos, né, federais, estaduais, municipais, aí se criou a norma, que é uma outra forma também de você fazer um orçamento de obra, que é baseado naquela metodologia da área equivalente. Você pega a área construída, transformar em área equivalente para multiplicar por um CUB, um custo unitário básico ali da região, e chegar de uma forma um pouco mais rápida no orçamento e de forma também padronizada. Então, também é um outro assunto, é um outro tipo de orçamento. É uma coisa que a gente pode discutir bastante, que isso é tão polêmico, esse negócio de custo paramétrico. Que a própria norma era subjetiva, né? É bastante subjetiva. Os coeficientes para você tratar a área equivalente não são exatos, né? Você trabalha por faixa, e essa faixa, se você não tiver dados bem estruturado, a alteração é grande de valor. Outra questão, falando da norma do CUB, porque você prepara toda dá o tratamento na área do arquiteto, do projeto, né, transforma numa área equivalente para depois multiplicar pelo CUB, né? Então, normalmente nos estados, o CUB ele é alimentado ali pelo Sinduscom local, que por sua vez é formado das empresas locais ali. Você pode ter às vezes uma situação que naquele estado poucas empresas estão ajudando a coletar informação. Então, às vezes você tem um espelhamento ali do preço, de repente não é uma média muito fiel do Estado. Porque, normalmente, os Sinduscom, eles dependem das empresas filiadas a eles. Filiadas a eles, ajudarem a alimentar esses dados, construir e atualizar essas informações mensalmente. Então, quando você não tem esse apoio das empresas locais, fica uma média talvez, não muito realista, né? Eu acho que acaba foge muito da realidade. E acaba sendo esse CUB que a gente está falando, é um dado oficial que você apresenta num banco, apresenta num contrato no cartório e tal. Você usa para várias... Fora as tipologias, né? Você tem os projetos padrão, né? Que hoje já é outro conceito, né? Outro tipo de projeto. Diferente, né? E a distorce. Enquadrar. Eu acho que deveria ser uma coisa que deveria ser meio abolida. Em termos de... Somente para obra que tem recurso público, recurso financiado, né? Porque é muito solto. Você não tem uma obra assim muito padrão. Na área de habitacional, talvez você consiga, né? Normal, baixo, alto, mas se você já vai para o padrão melhor, já não tem no clube. Talvez até ampliar ou revisar esse estudo, né? Porque, assim, os projetos de 30, 40, 50 anos atrás são diferentes hoje, os materiais, as especificações. Sim. Então, talvez até junto com os órgãos como o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, esses órgãos que financiam muitas dessas obras, eles podiam trabalhar esses dados e ampliar os projetos padrão, né, para a realidade de hoje. É um trabalho interessante a ser feito. Bem lembrado, são 21 projetos, né, que fazem parte desse escopo, mas dos anos 50, né, quando foi feita a norma. Então, como você falou, padrão de acabamentos, solução construtiva, tecnologia da época totalmente diferente da atual. Galpão industrial mesmo, carece uma atualização, né? É um pisozinho cimentado no galpão industrial. Momento curiosidade. Eu comecei a trabalhar com orçamento em 1997. Meu guru foi Roberto Salles. E a gente fazia orçamento, né, para obra pública e era no cartãozinho. Tinham cartões com composição. Sim. E aí você pegava aquele cartão e ele dizia, pega o cartão do concreto de 30 MPa. Eu pegava a cartelazinha e estava lá a composição. E a gente colocava de acordo com aquela composição. Olha como eu sou antiga, hein? Em 97 foi o ano que eu me formei. Mal tinha o Excel, hein, minha gente? Eu me lembro que ele fez, Elaine, eu tô junto com um amigo meu bolando um sistema que a gente não vai mais usar isso aí, a gente vai colocar no computador. Dentro do computador a gente vai fazer orçamento no computador, que chique. E dali, alguns anos, nascia o OSSE. Né? Em 97 eu estava me formando, não tinha contato com orçamento, mas eu me lembro de uma planilha que tinha na faculdade da gente, na Federal, que era o 4 Pro, lembra da planilha? Vocês alcançaram ou não?
né? Planilha 4 Pro. Não, acredito. Eu sei que eu Foi antes do Excel. Não, Isso foi em 96, Eu 97. trabalhei na manual, mas eu já estudei no digital. Já no digital, trabalhei. Não sei se você se lembra, você falou do OSC, que já foi um sistema mais moderno. Isso, Existia já- antes, que é o InfoWorker, que InfoWorker, antecedeu o OSC. sim, eu trabalhei com o InfoWorker, Acho certo? que Fazia aqui, né? orçamento de licitação. Todos aqui estão lá. Ou seja, fizemos orçamento raiz aí, né? Como dizem. Exatamente, Orçamento exatamente. raiz. E quando tinha um serviço muito específico, a gente tinha que determinar os coeficientes de tudo, Sim. né? A gente É. tinha que fazer, não era tudo tão... Hoje você entra, tem o concreto 25, 15, 17, você tem. pode fazer hoje- muito mais fácil, Não, né? assim, algo importante falar, assim, o OSCE, que foi criticado muito por muitos anos, teve as suas dificuldades da parte do sistema, travava, Bug. na época que ainda era disquete, CD, Sim, mas assim, em termos de composição, houve uma evolução, né? Sim. A gente que trabalha com orçamento, quando é um orçamento privado, que a maioria dos nossos clientes é obra de incorporação, a gente acaba usando uma base própria que já foi refinada com o cliente, então já tem lá centenas de composições já feridas. Mas quando você vai trabalhar para órgão público, ainda é o OSCE, e não é só a nível de Sergipe. Então, Sim, a gente tem já várias vi. situações que precisa fazer um trabalho desse tipo fora do Estado, e o OSCE é muito reconhecido em termos de composição. Então, tirando a parte do sistema que já evoluiu também, né, e hoje existem outras plataformas que usam, inclusive, a base OSCE a nível nacional, isso. mas houve uma evolução nesse sentido, né, base de dados. Ele é tão aceito quanto o SINAP, né? Da Caixa Isso. Econômica Federal. Né? Incorporou, né? O SINAP, o É. CICRO, né? Incorporou. exato. TCU, do CGU. Adoro. Adoto o OSCE. Adora. Sergipe anota aí e na gostam, né? Sergipe Que é na fácil. vanguarda da engenharia de curso, né? Sergipe deu uma verdade. bela contribuição, né? Sim, com A engenharia de vários curso no Brasil. profissionais daqui, né? São, inclusive, Roberto Salles, dentre outros, né? Que Sim. tem publicações da área, né? Sim. Muito bom. O próprio Aldo Dória, ele é sergipano. É. Ele já mora muitos anos em Sergipe. Uma vez conversando com ele, no telefone, ele batendo papo, ele falou, é daqui de Sergipe. A gente não sabia. Então tem Também não sabia. Não. bons profissionais. E é referência mundial, né? Não é nacional, né? Mundial em engenharia de cursos. Né? Bom. E eu queria que vocês falassem um pouco mais, você já trouxe um pouquinho, né, Carlos, sobre a previsão, a importância da previsão do controle de custos em obras e serviços de engenharia. Sim. Não seria Não, melhor a gente isso... começar pelo início. A gente, Do início. Quando vamos chegar quando começa a engenharia de custo? Bom, No início. como o Bruno falou, a partir do momento que você já procura uma referência de custo para ver se vale a pena comprar aquele imóvel, aquele terreno para investir num prédio, num empreendimento, ali você já está fazendo engenharia de custo, né? Antes do projeto. Antes do projeto, não, com certeza. Ali o incorporador já está olhando os concorrentes, o mercado, ele tem um olhar clínico, ele olha para aquele terreno naquela posição na cidade, já está imaginando a obra pronta, ele só precisa ali, às vezes, de uma confirmação mais técnica de que aquela lei vai viabilizar. Mas quando o cara tem aquilo no sangue, né, o incorporador, o cara do negócio mesmo, ele olha para o terreno e já está enxergando o produto. Né? Então, aí a engenharia de custo pode acontecer na intuição dele, daqui a pouco evolui para um levantamento de custo, um estudo de viabilidade. Né? Você tem aí no ramo de orçamento, a gente costuma falar que tem o estudo de viabilidade inicial, que por sua vez também você pode fazer um estudo mais elaborado com base num estudo estático, né, sem aquele rigor da matemática financeira, apenas uma conta econômica. Ali você já está fazendo engenharia de custo, né, no primeiro estágio ali. Aí mais ou menos fica dentro da sua ordem de grandeza, aí você já vai de repente partir para uma coisa mais elaborada, tipo, vendo a questão dos valores no tempo, né, porque o dinheiro no tempo ele ele varia, né. Então, aí você vai partir para um estudo de viabilidade financeira, né? Um estudo de viabilidade financeira e econômica, que a gente chama de... Tem o estático e tem o que varia. Dinâmico. O dinâmico. O dinâmico, o estudo de viabilidade dinâmica. Aí você começa a evoluir, aí você vai começar a entrar naquelas minúcias, daqui a pouco você saiu de um custo parametrizado com base num estudo de massa ali, não era nenhum projeto, era um estudo de massa que ele pegou com o arquiteto ali. Aí daqui a pouco você já evolui, já aquele estudo de massa, aquela conta, você já tira da equação, já substitui para um orçamento mais elaborado.
Então, assim, você tem vários níveis, né? E aí vem o planejamento, vem o Planejamento. acompanhamento de obra, né? até Aí ele finalização. está E vai passando até pela a obra, a A entrega entrega da da obra. obra. Entrega a entrega da obra, Não é exatamente. fez o orçamento e ali. Eu diria que até pós-obra. até pós a obra, porque você tem despesa ainda com manutenção pós-entrega, tem reclamação de cliente, às vezes é comum, né? É porque Tem. muitas pessoas entendem que o orçamento é só ali para você começar a obra. Não. Não, isso é verdade. erro. É verdade, é verdade. Exatamente. Ó, Agora, a assim, a realidade, assim, esse é o fluxo ideal que tem evoluído nos últimos anos, mas infelizmente, assim, na prática ainda tem muitas situações, tanto como pessoa jurídica e pessoa física, que fazem obras sem orçamento. fazem. Isso é mais comum do que a gente E não é imagina. raro, e não é raro. Não é raro, Não é raro, não. não é raro. Talvez seja o Isso padrão. é pior do que se imagina. Exatamente. E aí é onde vem, em vez de quando aparece lá na empresa, algumas broncas para resolver, porque aí a pessoa vai naquela intuição, porque já fez uma obra parecida, ou alguém falou que dá aquele resultado, começa a fazer obra, falta dinheiro, o custo fica acima do esperado, e infelizmente às vezes até abandona a obra, Não né, tem termina. problema, não termina, aí vem o problema para tentar levantar o quanto é que precisa para acabar a obra, vem outra empresa para tentar terminar. Isso é mais comum, e não é só em Sergipe não, do que se E quem imagina. trabalha em órgão público conhece cada palmo desse chão. É complicado. Tem uma brincadeira aqui que a gente fala, às vezes, que diz que a melhor coisa é a ignorância em alguns momentos da vida, né? Uhum. Porque às vezes o incorporador, o construtor, infelizmente ou felizmente, ele tem ali vários empreendimentos, ele faz, constrói, e não tem, às vezes, o acompanhamento muito preciso de um deles ali. De repente é um que está dando prejuízo e ele não sabe, né? E aí não tem, né? Botando no outro. Tá tirando de um lugar e colocando no outro. A gente já teve casos na empresa de constatar situações que o cliente estava começando um empreendimento, ele descobriu logo no início que ia passar a obra todinha no 0 a 0. Porque o problema era o terreno. Ele comprou um terreno, não sondou bem, não fez uma boa sondagem, descobriu no início da obra que ia ter que trocar a base toda do terreno, imagina. O lucro dele, ele gastou na terraplanagem, a primeira fase da obra, né? Passou uma obra de 2 anos ali torcendo para terminar no 0 a 0. Uma empresa com bastante nome, né? Assim, tinha que entregar o produto, né? Não tinha como. Mas isso é comum, às vezes assim, não é raro não. É quando a pessoa faz conta, que faz a conta depois da obra iniciada, né? É que esse problema, muitas vezes a maioria dos orçamentos que chega na empresa é obra já com projeto definido, aprovado. Então, sua margem de tentar recuperar o resultado é mínima, né? Então, você vai fazer o orçamento, muitas vezes fica acima da expectativa do incorporador, do construtor, e tem muita margem. Você já tem um produto vendido, às vezes já é incorporado no cartório, você não tem margem de modificar, né? É uma situação também que é comum. Você tem um empreendimento, uma empresa numa cidade, fazendo um tipo de empreendimento, um tipo de apartamento, e você acha que tem um certo resultado naquela obra. Aí vem um concorrente. Aquele que todo mundo faz. Aquele que todo mundo faz. Aí, realmente, uma empresa A, ela pode ter um resultado bacana internamente, ela tem uns processos mais equalizados, mais bem definidos. Vem um concorrente, uma empresa B, acha que vai lançar o mesmo produto. E vai ganhar o dinheiro, né? E vai ganhar o mesmo dinheiro da empresa A. E não tem nada a ver, porque o preço de venda talvez até seja parecido. O mercado é que impõe nesse caso, né? Mas o processo, o custo interno, que é o custo real, muito diferente. Você pode ter 2 empresas com o mesmo produto e tendo resultados totalmente diferentes, né? Agora, E aí a gente sua entra, pergunta né? agora. Não, então, aí a gente entra naquela pergunta, né? É. Que é justamente a importância da previsão do controle de custos, né? A importância de se manter esse controle durante todas as fases. Então, a importância, a gente costuma dizer, a diferença do controle de custo para a contabilidade, né? A contabilidade é extremamente importante e, inclusive, é obrigatório, né? Mas a contabilidade ela vai tratar os fatos já ocorridos. Uhum. Então, tem lá uma despesa ocorrida, você vai lá, registra no livro contábil e faz os tratamentos segundo as normas. O controle, a ideia é antecipar algumas situações. Então, você tem que ter um planejamento bem feito, um orçamento com base bem elaborado, você consegue antecipar algumas situações. Então, você prevê que vai ter situação que você pode estourar num item, num serviço, mas tem como você rever até, de repente, método construtivo, alguma ação para recuperar ou tentar compensar em outros, ou maximizar aquilo que está bom. Então, o lance do controle durante a obra é você poder, junto com o planejamento, você perceber situações, fazer um mapeamento de risco e tomar ação a tempo de recuperar. Então, você tem essa possibilidade e muitas vezes acontece. Uhum. Essa é a ideia do controle, que difere da contabilidade disso. A contabilidade já passou, né? Tem toda a sua importância, mas já passou. Então, esse é o objetivo. Em tempo real, enquanto está acontecendo a obra, tomar ação. Depois que aconteceu, é só experiência para a próxima. E o controle tem essa dinâmica, né? Permite. O mercado não gosta muito, né? O mercado Não. gosta de contratar o orçamento
e depois esquecer da ABC Engenharia. Exatamente. Não, e tem assim, um erro. Procurar. Tem que aparecer pi, quando dá pi. Não, e tem uma questão conceitual, Daniel. Assim, primeiro é o conceito de orçamento e a qualidade da informação. Acho que é muito importante a gente falar. Primeiro, há uma ideia que o orçamento é algo determinístico e ele é probabilístico, já é uma diferença. Né? O que é isso? Por mais que você tenha as informações, e essas informações não são tão qualificadas a maioria das vezes, a gente pode comentar aqui, tem uma série de variáveis para você dizer que o número vai ser exatamente aquele. Você tem, claro, uma margem tolerável, né, para mais para menos, que a gente tenta acertar o mais possível. Mas se pensar numa obra, você tem variações climáticas, produtividade, gestão da obra, informação, logística, fornecedores, são vários itens que influenciam no custo da obra. Então, qualidade do projeto. Qualidade dos materiais. Qualidade dos materiais. Então, você seguir uma base, por mais que seja apropriada da própria empresa, né, você garantir que o custo vai ser cravar com esse aquele, é difícil. E muita gente, a gente faz um orçamento, a obra vai dar 100 milhões. Ele acha que vai dar 100 milhões e tem que bater o centavo. Não é assim, você tem uma margem. Isso você pode pesquisar, não a nível nacional, até a nível mundial, nas instituições de engenharia de custos que existem, brasileiras e internacionais. Então, já essa dificuldade de entender esse conceito. A outra é a qualidade da informação. Né? Infelizmente, a qualidade, a gente está falando agora há pouco sobre isso, a qualidade de informação que chega para a gente do orçamento ainda deixa muito a desejar. Né? A qualidade de informação que eu digo a nível de projetos, especificações, o cliente contrata um orçamento chamado detalhado, né? Que era para levantar todos os quantitativos, tudo detalhado, está faltando projeto não compatibilizado. Se você vai botar arquitetura com estrutural, totalmente diferente, não bate. E a falta de detalhamento. Especificações. Muda durante o processo. Né? A falta de detalhamento. A gente costuma dizer lá na empresa, assim, é um exercício de imaginação fazer orçamento. Vocês que trabalham na área sabem, porque você pega determinados projetos, vamos pegar um projeto elétrico. Você não tem um isométrico como você tem num projeto de água. Então, você tem que imaginar o caminhamento para você levantar as quantitativas. Então, você faz todo detalhado, baseado na sua experiência, na interação com o pessoal do campo. O cara que vai executar já pensou do caminhamento. Diferente, o caminhamento é todo diferente. O mestre, o encarregado que vai executar, já pensa de outra maneira. Já começa a dar divergência. E você não tem isso detalhado. E é uma coisa que as instaladoras mesmo, você pode entregar o projeto para ela vai fazer de acordo com o projeto, mas o caminhamento é diferente. É diferente. Eles fazem de uma forma para otimizar. A experiência deles. A experiência deles, exato. Hoje, algumas dessas elas fazem no metro quadrado. Pior que depois tem um build. Hoje elas fazem assim, elas sabem que vai mudar tanto durante a obra que elas fazem. Tem a estatística dela, né? Metro quadrado, faz isso, que vai dar mais ou menos X. E durante a obra vai pedindo os materiais. Só que aí pode ter desperdício, perda, sobra, entendeu? Mas a qualidade de formação ainda é muito a desejar. Quanto menos qualidade tem um projeto, a qualidade do orçamento vai ser... você tem a sua margem de segurança vai ter que se ampliar, e a margem de variação, né? Porque você vai fazer um orçamento num prédio, você vê ele por fora definido, parceira do padrão X, Y, mas aí você vai para áreas internas, não tem especificado o acabamento de parede, de piso, de corredor, áreas comuns, áreas privativas, né? E o cliente ele quer saber quanto vai custar a obra dele. Aí não dá para fazer assim, aí tem que começar uma interação com o cliente. Vamos sentar aqui, vamos ver. Qual é o padrão que você está pensando para essa obra? Aí, muitas vezes o arquiteto não fez a especificação, que até é um padrão que está... faz depois, geralmente. Normalmente eles estão fazendo depois hoje em dia. Principalmente acabamento, né? O preço varia também ali. Varia. Um ano antes, para depois que você for comprar, se todo mundo já comprou, o preço já foi para o espaço. Varia muito. Então, assim, aí você fazer um orçamento, muitas vezes, para poder fechar um número, você tem que trabalhar com números médios, né? Isso aqui é um porcelanato de mais ou menos R$100 o metro quadrado, 80 e tal. O contrapiso vai ser de mais ou menos 5 centímetros, sei lá quantos. Para tentar criar um padrão ali para você sair do lugar, né? Para poder montar um custo, né? Para poder avançar. Só basta dizer que existem obras, inclusive, que já iniciaram que nem tem todos os projetos. Eu acho que essa é a pior parte. E você tem que fazer o orçamento sem ter todos os projetos. Aí acontece, você faz preço com arquitetônico, e aí, meu amigo, tem tudo para dar furada só demais. Exato. Bom, a gente tem formas de estimar essas margens, né? Já estão um certo tempo no mercado, são 16 anos do BC, então assim, a gente percebe quando isso acontece. Fazer um orçamento que era para ser detalhado, a gente vê que a informação básica que a gente tem na mão é só arquitetura. A arquitetura, uma prévia da fundação, uma ideia de como é que vai ser o estrutural, o resto vai ter que virar orçamento parametrizado, né? Porque não tem
detalhe de elétrico, de sanitário e tal. Então, tem que chegar num valor, né? É Porque a verdade. gente precisa saber quanto é que vai custar a obra. E por aí quando a gente está tratando de obra particular, isso começa a entrar em níveis que não dá nem para você imaginar, né? Porque você começa uma obra, no meio do caminho, o cliente vê um material na casa de outra pessoa, então Isso. já quer mudar, Isso, já quer sim, introduzir, né? Isso. Então pode mudar É. imensamente durante a obra, né? E É. aí nem é culpa do projetista, né? Alguns tipos de obra É. assim, pode ter uma obra em incorporação que ele já tem um produto já fechado, a especificação, então ele não tem muita margem de mudar, embora algumas construtoras permitem modificação, personalização. Sim. E está cada vez mais comum, né? É cada vez mais comum. É um Tá agora no diferencial, cliente né? que praticamente cada projeto É único. é único, né? Isso comercialmente é muito bom É. para venda, mas para engenharia isso é uma dor de cabeça. Sim, Isso é uma dor de sim. cabeça. Mas com a mão de obra que vai Tem, executar, ó, A produtividade você não consegue ter. Tem um empreendimento que a gente soube agora, tem um mês atrás, não vamos falar o nome da empresa, aqui em Sergipe, é um empreendimento com 60 casas. Praticamente uma casa é de frente da outra. Maria. Foi um diferencial comercial que isso ajudou a vender, mas imagina você fazer a gestão de custo durante a obra. Aí o cliente dessa construtora, ele faz um termo, assina, paga um valor adicional, claro, e ali define o que ele vai mudar no projeto base dele. Isso fica num documento e vai para o campo, né? Agora imagina a vida do engenheiro da obra para gerir o estoque, o pedido. São projetos personalizados, né? E que a gente vê a diferença, né, do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Lá as Sim. casas são todas iguais. E bem planejada antes, né? É tudo madeira, né? Tem um tipo de produto, um tipo de obra. Lá só tem 5 construtores que faz 90% das casas lá no... Sem contar que lá é praticamente tudo terceirizado, né? Tudo São mão de obra bem especializada. Você não contrata por hora, você contrata por serviço. Cara, quanto é para fazer esse serviço? É X reais. Pronto. Se ele fizer mais rápido, é bom para ele. Se ele fizer atrasado, também o prejuízo é dele. Aqui, quem assume essa habilidade é o construtor. O construtor tem um desafio que cada vez está mais difícil fazer o profissional produzir aquilo que é esperado, no mínimo para pagar o salário dele, né, com os encargos, e é cada vez mais difícil. E a conta quem paga é o construtor. Você comentou nas obras particulares, né, que já começa a ter uma abertura para o cliente poder, né, dar opinião, participar da definição do produto, até mudar a especificação durante a obra. Isso aqui está acontecendo bastante em Aracaju, na região, porque são as obras por administração, né? Os associativos, né? Que é aquele modelo que você forma um grupo de moradores, né, para construir uma obra, né? Em regime de associativo, né? E é esse caso que você falou. Cada morador ali, ele participa, ele é o dono da obra, claro, e participa desde o início, né? Então você faz um orçamento inicial e vai acompanhar, e no meio do caminho tem as mudanças, então isso também cria uma dificuldade para você controlar isso, que era um orçamento inicial lá atrás, que o primeiro e segundo mês já começa a mudar, né? Para prédio é menos pior, mas para casa, para prédio é menos... casa vai ser esses 60 casas eu acho que foi o pior exemplo que a gente viu nesse sentido. Assim, o pior exemplo de imaginar a dificuldade que isso dá para construir. É um desafio maior, né? O desafio é maior. O desafio é maior. Por enquanto a gente só falou de desafio, para não falar de problema, né? Mas para quem quer trabalhar na engenharia de custos, o que é que vocês falam da área? Me contem a experiência. Se você gosta da área, obviamente que gosta, né? Mas o que é que você quer falar sobre a área, né? Para quem quer começar agora. Olha, a área a gente é suspeito a falar, né? Estamos só de BC são 16 anos, né? Trabalhei nessa área em outras construtoras, Carlos também trabalhou 8 anos na Jota Nunes, né? Também na área. Assim, uma área bacana, interessante. Na nossa época de universidade, tinha uma deficiência na grade curricular que não existia uma matéria específica. Eu me lembro que na época... Eu acho que foi o professor. Tecnologia, que tinha uma parte que explicava um trabalho de orçamento e tal. Coisa bem rápida. Bem rápida. Então, isso acaba sendo uma barreira de entrada na área. Porque se você não conhece na faculdade, né, e muitos menos você vai ter como estagiário, é difícil, na época, pelo menos, é difícil você ter uma oportunidade de já entrar no setor de orçamento para estagiar, né? Então, muita gente nem conhece essa área, assim, não tinha acesso. Então, isso dificultou um pouco até a profissionais, mas foi difundindo um pouco, não sei se hoje já melhorou nesse sentido. A gente aqui teve uma oportunidade, foi até onde a gente nos conheceu, foi numa pós-graduação de engenharia de custos, né? Na época foi um convênio com o CREA, com a Universidade Fluminense, e aí começou a difundir um pouco esse conceito. Hoje tem profissionais até sergipano, fora do país, tudo atuando na época da gente, inclusive,
atuando até fora do país. Então, assim, é uma área que a gente gosta. Eu me formei em 2003, trabalhei ali 1 ano em obra, 1 ano em projeto, e o restante foi só com engenharia de custos. E assim, é onde eu me identifiquei, gosto dessa parte de conta, planejamento, então realmente é uma área boa. Quem gostar, se interessar. Agora, o perfil, né? A gente vê muito, a formação acadêmica é muito voltada, pelo menos na época da gente, à execução de obra. Até hoje. Até hoje, né? Até Então, hoje, a parte de obra. Então, o cara, perfil de obra, muitas vezes não tem esse perfil de escritório. Uhum. E a gente visita a obra, mas é diferente. É visitar, não está no dia a dia, né? Como com o pessoal de obra. Então, tem gente que não se identifica. O salário também é menor. Também. Tem as PLs, não tem as participações. Mas, por exemplo, você acha importante o cara ter vivido obra para trabalhar com orçamento? Ou você acha que aquela pessoa que nunca fez obra chegar para fazer orçamento, você acha que... Olha, eu acho que obra é importante para qualquer área de engenharia. Porque a obra é a prática. Você vai lidar com RH, você trabalhando com pessoas, com engenharia técnica, orçamento, planejamento, controle. O problema é que não falta em obra, gestão, Exatamente. contabilidade, financeiro. Então, assim, tudo, né? é a faculdade na prática. Então, eu acho que a experiência de obra, quem trabalhar, pode ser projeto, orçamento, em qualquer área, ela vai contribuir. Você tem uma visão que nem sempre na parte acadêmica você consegue ter. Você vê na prática coisas. É tanto que muita gente tem a dificuldade, é normal isso, quando você sai da faculdade. Aquele monte de conteúdo que a gente aprende na faculdade, né, na primeira metade, mais teórico, matemática, física, depois começa a ser mais específica. Mas quando você vai para o campo, você associa aqueles conceitos com a prática. Esse é um desafio. Então, eu acho que obra, não sei se o Carlos concorda, mas obra é a escola. É básico. Importantíssimo. Tem pessoas que fazem orçamento e nunca pisou em obra. Né? Nunca pisou em obra. Aí é difícil quando você fala, paz, essa produção aqui, você estimou sua composição aqui, tá fora da realidade. E detalhe, pessoas que não têm experiência, que fazem orçamentos, muitas vezes participam de licitações públicas, modificam orçamentos de referência sem a menor habilidade. Saber o que está fazendo. Né? Está sendo Ctrl-C, Ctrl-V, não está fazendo... Para chegar naquele preço que ele quer, né, ele força ali um índice de produtividade absurdo ali, mexe em composição. Exatamente. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, até lembrando um fato que aconteceu comigo, e está acontecendo com essa pessoa hoje. A crítica, ela participou de uma licitação, uma composição básica lá do OSC que foi usado, e a pessoa que usou aquela composição, faltou esse senso crítico que a gente está falando. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Engenharia de curso, você tem que analisar o que está fazendo. Então, a obra dele tem algumas características. Pé direito de 6, 7 metros, né, ambientes confinados, que para você entrar, você tem que, por exemplo, uma coisa é você trabalhar 2 metros, uma produtividade de 2 metros ali, outra com 6. Uma coisa é você entrar em um ambiente que você tem que desmontar um andame, entrar no local, fazer chapisco, desmontar, no outro momento fazer reboco, pintura ou revestimento. A produtividade não pode ser a mesma que você trabalhando ali com 2 metros. Mas quem elaborou o orçamento, inicialmente, achava que era uma composição padrão e se via. Não funciona. Esse cara vai tomar prejuízo. E tomou, né? Ele está até me queixando hoje. Mas só vai reclamar quando toma, né? Se a obra der resultado, ele ganha dinheiro. Mesmo que aquele serviço ele não ganhou, ele ganhou em outro, ele deixa para lá. Porque assim, na verdade, eu tenho algumas composições do OS que é usada, usualmente usa, mas tem alguns probleminhas, né? E passa batido. Tem composições que foram feitas para serviços específicos, né? Que muita gente não sabe. Lá no trabalho mesmo aconteceu um caso desse, né? Que eu falei, olha, essa composição que você está pegando aí foi uma obra que teve em Sergipe há 3 anos e o preço dela não mudou. Aí como não mudou? Eu falei, não mudou. Pode checar aí as bases para ver se... Aí ficaram chocados. Não é possível. E não é só esse, tem outros itens também. Porque o que aconteceu? Em um certo momento, o Estado faz uma obra X, pegou essa cotação para fazer essa obra X, incorporou no OSS e lá ficou. Sim. Quem não é do Estado e que usa o OSS não sabe disso. Né? Que tem composições que são preços que não são atualizados mais. Tem composições que tem assim, da orla. Né? Falta análise crítica de quem está fazendo o orçamento. Exatamente. Coragem de abrir a composição para ver o que é a composição. Ela botou lá que ele achou que era, botou lá e pronto. Não, abre a composição, veja aí. Rapaz, não tem nada. Não tem nada, porque foi uma cotação de preço que fizeram na época. Fora de parar para analisar, porque o próprio OSS tem um caderno de especificações dele, com critério, que diz tudo. O Sinap também tem um muito bom, um material muito bom. Melhorou bastante o Sinap. Melhorou, fizeram um trabalho agora recente. Então, assim,
O pessoal usa a composição, não lê esse material, porque está claro onde é usado, qual o critério de medição, o que está contemplado e o que não está contemplado. E o pessoal usa, muitas vezes a gente pega. O primeiro que aparece quando faz lá a pesquisa é o que coloca, ou mais barato. mais Na barato. licitação, o cara pega o mais barato. Nem É. sabe se é aquele ou se não é, não lê. Exatamente. É complicado. Eu quero dar um recado para você que está aí. Curta, comente e compartilhe. Eu quase esqueci, viu, Daniel? Mas agora eu lembrei. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Já nos segue lá no Instagram. Deixe seu like lá nos nossos vídeos também. Nos ajude a compartilhar mais informações. Lembrando também que nós temos 2 parceiros, né? Que é a Inove Construções e a DBA Engenharia. Estamos à procura de novos parceiros. Se você quiser nos ajudar nessa empreitada, entre em contato com a gente, tá bom? E aí, quando a gente fala em trabalho, né, na engenharia de custos, a gente vê que vocês têm uma atuação, principalmente ajudando as empresas, né, a manter o equilíbrio, né, e não levar nenhum tipo de prejuízo, né? A gente já falou sobre os estudos de viabilidade, né, mas qual é a importância dessa atuação junto com a empresa, né? Ao lado, como é que vocês trabalham com essa questão da ajuda para que você economize, né, e diminua prejuízos? O acompanhamento. Em primeiro lugar, é assim, ajudar o cliente a saber o custo daquele produto, né? Isso aí talvez é a base de tudo, é o mais importante. Saber quanto é que vai custar aquela obra. Normalmente são clientes já escolados aí, que já tem outros empreendimentos lançados, construídos, mas cada empreendimento tem uma situação diferente, é uma história, um momento do tempo ali. O mesmo produto que você lançou há 10 anos atrás deu um resultado. Hoje, se fizer, é diferente, a equipe é diferente. A gente costuma repetir esse exemplo também, que é essa frase, né, que a gente viu em algum lugar aí, que a dificuldade da construção civil é que é uma indústria em movimento, né? Essa talvez seja a maior dificuldade da construção civil, porque quando você está com aquela equipe de forma, por exemplo, pegando o ritmo na obra, a fase de forma acabou. Aquele carpinteiro, às vezes ele sai da empresa, sai da obra, ou vira pedreiro no mês seguinte, entendeu? Assim, isso é uma dificuldade. É diferente você fazer uma empresa, criar uma indústria ali, num endereço, um prédio, ficar 40 anos fazendo a mesma coisa, né? Você tem tempo de melhorar os processos. Na obra não é assim, né? Na obra não é assim, essa é uma dificuldade. Você tem que trazer isso em números, né? Indicadores em KPIs, né? Porque não dá para você tocar a obra no achismo, né? São muito dinheiro envolvido e hoje o risco é cada vez maior, porque o preço está estipulado pelo mercado, cada vez mais apertado. Então, você tem que traduzir esses indicadores para que possam sinalizar e tomar ação. Então, ainda tem onde a gente pode ajudar o cliente, tanto na parte do orçamento, que é aquela nossa referência inicial, mas na parte da controladoria. E aí, através dos KPIs, você perceber, são 2 situações. Você tem o KPI do cliente, que ele tem a referência da empresa dele, e a ABC tem um banco de dados dela de outros clientes. Então a gente começa a criar indicadores. Você está distorcendo, você está diferente da média do mercado para essa tipologia, essa característica. Explique esses termos para o amigo. Pronto. Né? A gente pode ter de várias formas, mas eu vou dar um exemplo. Custo por metro quadrado. É um KPI, é um indicador. Quanto custa essa obra desse padrão por metro quadrado? Aí você fala metro quadrado de quê? Aí tem isso varia. Área construída ou área privativa, né? Mas vamos falar de custo por metro quadrado. Quanto está custando a obra? Isso é um KPI. É um indicador de desempenho. Alguns chamam de desempenho. E isso tem benchmark, né? Você tem, por exemplo, vai fazer um orçamento. ABC, por exemplo. A ABC com 16 anos de história já tem bastante orçamentos feitos. E assim, com 6 anos, a gente começou a colocar isso num BI, né? Então, hoje, todo orçamento que a ABC faz, ela está no banco de dados, né? E ali tem uma série de estatísticas, como essa de metro quadrado, até mais estratificada, né? Saber quanto é que custa uma instalação para aquela tipologia, para aquela região. Então, às vezes, a gente vai pegar um orçamento e ver que por exemplo, uma estrutura custa em torno de R$500 o metro quadrado, daquela característica. Aí chega o orçamento está dando 700, pô. Tem alguma coisa estranha. Não quer dizer que esteja errado. Vai se analisar, pode até ter uma justificativa. Mas aí a gente vai ter, rapaz, espera, tem alguma coisa errada nesse projeto, tem alguma coisa estranha. Então, é isso que são os indicadores. São parâmetros que servem de referência, de custo, de prazo, para ver se está alinhado com o que se pratica daquela característica. Né? São vários tipos desses parâmetros. Né? Você tem o custo do metro quadrado. O Bruno comentou quanto custa um metro quadrado de estrutura. Né? Quanto se consome de concreto por área construída é outro indicador também.
né? E a gente consegue construir um orçamento usando parâmetros, né? Orçamento parametrizado, né? Ajudar a tomar decisões, né? O que a gente procura fazer, sendo mais específico na sua pergunta, assim, aqueles clientes que a gente acompanha, os clientes durante a obra, é transformar isso em números através da controladoria, né? É um trabalho de acompanhamento mensal que a gente foca ali na parte da produção, né? O que ele devia fazer o engenheiro naquele mês, que vem do planejamento, quanto deveria ter custado, aquilo que o engenheiro executou naquele mês. Bom, baseado no orçamento e no que ele mediu, era para ter gasto X, né? A gente vai cruzar aquilo ali com tudo que ele gastou durante o mês, as notas fiscais, pagamento, estoque, faz um grande encontro de contas e analisa. É uma auditoria. É uma auditoria. É uma auditoria. Física, econômica e financeira, né? Isso tudo é traduzido num fluxo de caixa, né? Você pode ter uma obra bem rentável do ponto de vista econômico, mas vai faltar caixa para o construtor tocar o negócio. Então, são as três vertentes, a física, a econômica, para dizer onde está ganhando, perdendo e projetando isso no final do empreendimento, e a financeira, que é traduzir isso no fluxo de caixa, né? Vou falar com o meu prefeito para contratar, rapaz. Tá precisando. E tentar corrigir durante, né? Porque durante você fazendo esse acompanhamento, você tem como corrigir. Exatamente, você sinaliza já e já para tomar ação. Tá acontecendo aqui, a gente está gastando muito nisso aqui, como a gente melhora isso aqui? Né? Exatamente. Esse é o grande gargalo do serviço público, né? Que a gente ainda não incorporou isso do controle com tanta eficiência quanto a iniciativa privada tem essa oportunidade, né? Muitas vezes oportunidade não quer dizer que fazem. Tem oportunidade, por isso que eu falei oportunidade. Muitas vezes essa relação comercial entre o público e o privado, né? Eu acho que é comum o controle partir, às vezes, até da própria construtora, que foi contratada pelo Estado ali para fazer, né? E normalmente o órgão federal ou estadual está ali mais para fiscalizar. Porque ela está focada no lucro, né? E a chance de dar algum prejuízo em obra pública é grande, porque as modificações também são grandes. Né? Por isso eles tinham que contratar para estar ali do lado. Exatamente. E tem algo que está sendo legal. Olha, aqui você não vai, dá para você fazer, então vamos parar. E tem um problema, assim, uma dificuldade, vamos chamar de dificuldade, que agora alguns projetos eles ficam por conta que ganha licitação. Agora imagine no órgão quem vai fazer esse orçamento. Um orçamento, é uma estimativa de custo. Mas aí muda, aí a margem de ter erro, só que teoricamente teria que mudar tudo, né? Exatamente. Só que você tem uma lei de licitação que você tem a margem de obra nova e de reforma para você poder editar. 5,50. Então, o que acontece? Você não tem um projeto executivo para licitar, aí vem os problemas, né? Você tem um arquitetônico que olha lá, né? E os complementares ficam por conta que ganha a licitação. Aí obras de 10, 20, 30 milhões feitas assim. Só quem ama sabe sente. Quem é engenheiro orçamentista já passou por isso aqui, principalmente de órgão público. Essa é a nossa realidade, isso aí faz parte do dia a dia, né? Isso aí. O Estado da Bahia, recentemente, há uns 2 anos atrás, né, lançou centenas de escolas no Estado da Bahia, em todo o Estado da Bahia, que é muito grande, né? Lá de quase a divisa de Minas Gerais até o norte da Bahia. Mais de 200 escolas, né, que foram licitadas. Então era assim, você ganhava a licitação, depois se vira para pegar os projetos. Mas eu acho que era PPP, não? Não é parceria público-privada, não. Acho que foi PPP. Não, foi até o órgão Conder, né? Na Bahia, que é o nosso CELOP aqui. Muito PPP. Aqui foi licitação normal, nesse estilo. É um projeto mega básico, um orçamento mega básico, certo? E aí quem ganha faz o orçamento, a construção. Vai descobrir depois se está no contrato ou não. Eita, para dar zebra isso aí. O cara para fazer 200, faz 50, faz 100. E ainda tem um detalhe do mergulho, né? Ele já mergulhou lá atrás para ganhar. Né? Exatamente. A gente pegou um caso agora de Feira de Santana, um cliente nosso lá, que ele desistiu de uma licitação. Era uma escola técnica em Feira de Santana. Ele entrou na licitação, tem um KPI lá na licitação, ele deu um desconto de... O CAPA, né? Desculpa, o CAPA. Na Bahia o CAPA, diferente. Ele deu um CAPA, um desconto enorme, ganhou, aí foi contratar a ABC para fazer o orçamento. Nossa. Não dá não. Deu mais do que o dobro do valor da obra. Ele desistiu, né? Conseguiu... juridicamente... Ele teve essa oportunidade. A fazer. Exatamente. Não, ele ia ter problema. Eu acho que o valor do aditivo não ia chegar ao valor da obra. O limite máximo do órgão, né? Não ia... E isso também está muito baseado na base de dados que a gente usa, né? Nós precisamos de bases de dados extremamente confiáveis, né? Para a gente trabalhar, né? Sim. Eu trabalhei com Inforca, com OSSE, com Primavera. Acho que eu trabalhei com 3 ou 4
Sistemas. software, né? Isso. E para vocês, hoje, fora o OSSE que é nosso aqui, né? Tem outros aplicativos que vocês usam no dia a dia de vocês? Tem. Sim. A gente usa, na parte de orçamento, acho que tem uns 4 ou 5 anos, acho que a gente até foi um dos primeiros a usar. É o Ossafácil, que hoje está bem Sim, sendo a conhecido. Ossafácil. Também usa nossa face também. A gente usou, tinha ainda poucos clientes, eles cresceram bastante, né? E dentro do Ossafácil, inclusive, tem o OSSE. Mas, assim, a gente costuma, lá na ABC, usar com a base própria. Claro que quando vai construir a composição, ela pode nascer inicialmente até de um OSSE, de um SINAP, mas essas composições vão sendo aferidas, vão interagir com o cliente, mas praticamente, se não for uma exigência do cliente, uma licitação, por exemplo, Do órgão, né? ou do órgão, né? Aí a gente dá prioridade a usar o banco de dados próprio. Mas a principal ferramenta hoje de orçamento é o Ossafácil. Usamos lá a parte de BI, o Power BI. A parte de BIM é um capítulo à parte, assim, que hoje é bastante difundido, a parte do BIM. A ABC já usou BIM, poucas pessoas sabem, mas isso aí há 11, 12 anos, não tinha norma no Brasil nem nada, a gente foi ter que fazer cursos fora do país, equipamentos fora, porque foi bem no início do BIM, né? Foi meio ousado, mas a gente não fazia o BIM pensando em tirar os quantitativos para poder ter um orçamento mais preciso e fazer o planejamento. Mas é o que a gente falou agora há pouco, né? O orçamento que a gente leva 30 dias no processo convencional para entregar, tinha orçamento na mão da gente 1 ano. O que o BIM você tem que fazer a fundação, a estrutura, o fechamento da alvenaria e vai. Modelar, né? Modelar. Tem que modelar. Você não tinha, a obra começar, você não tinha um projeto, entendeu? Então, isso deve ter melhorado bastante, a gente perdeu um pouco o contato com isso, mas as poucas pessoas que a gente vem conversando ainda tem um pouco dessa dificuldade, né? Ainda hoje tem cliente, eu vou contratar vocês, BC, para fazer o orçamento, mas me dê um desconto porque eu já vou lhe entregar os contativos. Eu contratei uma pessoa do BIM para fazer, já vai me dar a tabela. Quando chega a tabela, não é conclusiva. É desorganizada, porque o BIM, o Revit, né? Tem o concorrente do Revit também. A mesma dificuldade, assim, é muito complexo para modelar uma área muito interessante. O cara, quando domina a ferramenta, fica bonito demais você ver isso. Mas na hora de extrair o quantitativo é uma ciência à parte também. Né? Quando você vai extrair os relatórios. Se a especificação não está bem feita de quem fez o projeto lá, não botou tudo direitinho, coisa e tal, o que sai é lixo. E o ponto de vista, né? A entrada, né? Tudo depende do que você entrou. Se você está entrando tudo direitinho, estando já no orçamento de isso. tudo beleza. Mas se começou ali. Na modelagem 3D. Sem ter as informações detalhadas, coisas e tal, vai vir também. Na modelagem 3D, se você não acertar ali a cotazinha de onde separa um pavimento do outro, vamos imaginar um piso. Aquele contrapiso daquele pavimento sai no andar de cima ou fica no andar de baixo, na hora de tirar um relatório de quantitativo, né? Então isso... sem contar a referência, né? Porque assim, o BIM, quando ele trabalhou há 11, 12 anos atrás, assim, era muito comum você fazer o BIM com foco de arquitetura. Então você vê a casca, o bonito, a pintura, o revestimento, mas a gente, quando ia modelar, a gente fazia do ponto de vista de orçamento. Então, a gente tinha a preocupação de modelar, imagine, a espessura do chapisco, do reboco, do contrapiso. Aí começava a ver, cliente, vamos lá, qual é o reboco que você usa? Não sei. Aí começa a definir. Quando você definir, isso influencia a área de piso, de revestimento e às vezes até conflitos né, entre elementos. Não, teve um cliente aqui importante, uma super empresa aqui de Aracaju, que não vou comentar o nome, mas ela contratou a ABC para fazer uma modelagem, um orçamento com 3D na época, e ela reviu os conceitos e a arquitetura dela, porque os projetos que ela tinha de arquitetura, aqueles traços ali daquelas espessuras de parede, estavam bem fora da realidade. Quando é que se percebeu isso? Quando a gente começou a fazer essa gestão, qual é o bloco que você vai usar? É o de 9, é o de 12? Aí botava lá no 3D, o 12. Um chapisco para um lado, para o outro, um reboco. De um lado tem cerâmica, do outro é pintura. Cada camada tem um espaço físico nisso, né? E aí ela percebeu que ali, aquela parede representava 10 centímetros a parede pronta, que nada, bem diferente de 10. Era 18, 19. E aí começou a ter uma preocupação. Será que ela passou daquele limite mínimo da área útil, né? Por norma que tem que bater. Teve que mexer em área de banheiro, mas aí foi interessante. Eu digo, a qualidade do dado que você está colocando, que você está informando, vai influenciar lá no produto que está saindo no final. Então, sim. Se você está fazendo com essa ideia de fazer todo o processo na base do BIM, beleza. Se você já não está com essa ideia desde lá do início, aí o cara vai fazer o estrutural e já não vai pensar também, o cara fez, vamos ter que arrumar para fazer no BIM. Sim. Mas o processo deve ter evoluído. A gente perdeu um pouco o contato com o BIM. Foi. Há 12 anos. Mas assim, de lá para cá surgiram normas, o próprio governo está exigindo. Na época era a dificuldade da gente. Só a tributação era
softwares americanos, a gente pagava, se não me engano, era um terço do valor. E o dólar era R$1. O dólar é R$1, imagina. Até, no geral, na engenharia de curso, você tem um monte de ferramenta bacana hoje, muita tecnologia, ferramenta de gestão. Isso não é só na construção civil, em qualquer área. É desde para orçamento, para gestão da obra, para comunicação. A questão também são as pessoas também, né? A gente costuma falar, tem a tecnologia... Pessoas e processos, né? Pessoas e processos. Hoje você tem inteligência artificial que ajuda, mas você está cometendo os mesmos erros de 20 anos atrás, quando não tinha nem computador para trabalhar, né? Hoje as pessoas, em geral, estão mais estressadas, mais impacientes, que é o resultado mais rápido, né? Como se fosse um TikTok. Um TikTok, né? Às vezes, até na hora de escrever, de ler um texto, você percebe assim, que tá todo mundo meio corrido demais, né? Isso é um perigo para a engenharia, né? Para a obra, né? Para decisões. É uma área que a gente está falando de orçamento, mas é orçamento de alguns milhões de reais, né? Não tem obra barata hoje em dia, né? Você fazer uma casa de rua hoje em dia, você gasta R$1 milhão, R$2 milhões, né? É verdade. Então é muito dinheiro envolvido. A gente tem, nós trabalhamos com orçamento, a base, o conceito, continua o mesmo desde 97, quando eu comecei. Isso. Mas as ferramentas mudaram muito, né? Evoluíram bastante. Mudaram. Todo esse apanhado que vocês trouxeram do BIM e de outras tecnologias de acompanhamento e de controle mudaram muito a performance, inclusive, né? Sim. Hoje a gente consegue ter uma previsibilidade muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Isso. Né? E falando nesse, você mudou, né? Então a gente chega à conclusão que mudou muito. Evoluiu, né? O que é que vocês acham de previsão para frente? O que é que vocês enxergam de mudanças na área? Boa pergunta. Bom, assim, tem a inteligência artificial, que eu acho que já é uma realidade, né? Embora na área da gente ainda está se caminhando, ainda tem muita coisa a evoluir, mas é um fato, né? Agora, como o Carlos falou, assim, não pode se apegar só à tecnologia, ao BIM, e achar que vai resolver, a inteligência artificial, se apertar um botão, vai estar tudo resolvido. As pessoas e os processos ainda precisam. A gente vê muito. Hoje a tecnologia está muito acessível. Sim. Então, por exemplo, antigamente, a empresa para implantar um RP era muito caro, além de ter que ter uma baita estrutura para fazer acontecer. Hoje as coisas estão mais acessíveis. Só que os problemas de antigamente se repetem, pessoas e processos. Às vezes você tem a ferramenta que você tem na empresa, você não tem pessoas e processos para fazer acontecer. Mas é uma realidade, a inteligência artificial está entrando aí forte em todo segmento, né, projetos, vai vir orçamento, planejamento, né? Agora a pessoa ela não pode ser um robô usando, tem que ter o senso crítico, tem que saber o que está fazendo, porque você vai transferir essa responsabilidade para a inteligência artificial. E ela depende dos inputs, ela depende de como é que está treinada. Justamente, Depende do treinamento da rede, do modelo que foi passado. E a crítica, porque você pode treinar em cima da base de dados, mas cada obra é uma obra, como a gente disse. Né? Cada obra é um filho, tem suas características próprias. Então você tem que analisar. Não é um robô que ainda, embora já exista, falar em tecnologia, já existem alguns países que é contrapiso, é reboco, até alvenaria, alguns elementos já sendo feitos por robôs. Mas ainda não chegou aqui na nossa realidade, mas não vai demorar muito não, entendeu? Aí muda a produtividade. Aí muda um pouco o conceito. Mas a evolução, acho que tudo na vida é uma evolução. A engenharia, ela como tudo, ela demora um pouco para evoluir, né? Enquanto outras áreas é mais rápido, a engenharia é um processo artesanal, né? Mas está acontecendo, vem evoluindo, né? Vou fazer uma observação boba aqui, mas vou fazer porque eu não vou perder a oportunidade. Porque eu trabalhei muito com orçamento, a maioria eram mulheres. Mulheres muitas vezes, aí a empresa de vocês, né? 2 homens, eu achei interessante. Mas temos mulheres. Os setores que eu trabalhei, a maioria eram mulheres. Não, temos mulheres, tem mulheres, inclusive, desde o começo que trabalham com a gente. Assim, a mulher tem uma característica interessante, não que o homem não possa ter, até a gente está aqui para contrariar a estatística, mas a mulher é muito detalhista. Você que faz orçamento, você tem que ter um rigor detalhe. Não é só detalhe, você tem que ler, interpretar, analisar com critério, ser organizado. Porque a gente falou agora há pouco sobre o perfil. Quem quer trabalhar na área, trabalhar com orçamento tem que ter extremamente uma pessoa organizada. Porque você está trabalhando no orçamento, e pode estar trabalhando durante um mês mais de um orçamento, como é o caso da gente. Às vezes, 6 meses, 1 ano depois, 2 anos, o pessoal está perguntando para a gente. Isso. E ali, como é que foi? O que foi considerado aqui? Então, se você não tiver organização, seja em BIM, seja Excel, você tem que ter uma maneira organizada, você vai se perder. Verdade. E a mulher tem essa característica. De maneira geral, elas são mais organizadas, mais detalhistas. Então, por isso que tem essa afinidade, essa ligação realmente orçamentista. Não é
na estatística, eu não sei dizer se é a maioria, talvez ainda não, mas é muito comum na área de orçamento. Embora algo também que quebrou um paradigma nos últimos anos, não só aqui em Sergipe, é mulher em obra. É A mulher tem capacidade de tranquilamente Sim, tocar está aumentando, obra, mas tem realmente. aumentado muito. A gente tem visto aqui e fora do estado muitos clientes nossos que a mulher que até na época da gente era difícil, eram poucas, contava na palma A da gente não mão. conseguia nem estágio. Era Em difícil. construtora grande, Só porque era mulher. Eu tenho só no setor de orçamento. Era onde a gente trabalhava. Na minha época, eu tenho uma colega na engenharia lá que ela ganhou um emprego numa grande consultora aqui da cidade. Nossa, ela passava no corredor, os meninos ficavam olhando para ela, assim, pela importância de ter conseguido um emprego. Ela ia se formar e já estava empregada numa grande consultora local aqui. É Isso era verdade. 1997. É o preconceito, achar que o homem lá, o pedreiro, não pode receber uma ordem de uma mulher, aquele preconceito, mas isso evoluiu bastante. Não, já tem pedreira, mulher. Já tem. servente, Muita carpinteiro, pintora. pintor. E boas profissionais. E que também na nossa época não tinha, raramente tinha. mulher na obra. Era Hoje já- difícil mesmo. Era muito machista, né, o ambiente de realmente, construção civil, né? Mas tem evoluído bastante. Tá bem. Meninos, a gente falou pra caramba. Passou rápido, né? Né? Passou muito rápido, tá vendo que é rápido? Porque é um papo, né? Um papo tranquilo, um papo Tranquilo. gostoso, né? A gente, para fechar, né, a gente queria que vocês fizessem o encerramento, dissessem, né, falassem um pouco mais e agradecer, né? Quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito interessante para mim, que já trabalhei bastante na área, né? Reviver, né? Esse momento. Né? E falar um pouco também, façam um mexendo da sua empresa aí. Não, assim, primeiro agradecer o convite, foi um Isso. prazer a gente estar aqui, rever os amigos, porque na correria a gente acaba não se encontrando. É Lá verdade. mesmo tem muito tempo. Tem muito tempo, você não anda em shopping, não. Não, pois é, tá vendo? O Daniel ainda encontrei algumas vezes no Banco Nordeste, em outro lugar, mas assim, realmente, a vida corrida a gente não se encontra. Então, estar aqui com vocês, rever os amigos, a oportunidade de falar na área que a gente gosta, a gente está só como BC há 16 anos, 20 e poucos anos de formado, praticamente nossa vida foi nisso. É o que a gente faz, a gente gosta, e é o que a gente pretende continuar trabalhando. Então, é o maior prazer. Então, a ABC está à disposição, Carlos comenta aí, mas estamos à disposição. O que precisar da gente, para ter papo sobre o assunto, estamos aqui à disposição. Sim, sim. Não, reitero as palavras, o agradecimento a vocês pela oportunidade de estar aqui falando. Isso já era para ter acontecido, acho que essa conversa há uns anos atrás, né? que a gente vai sempre adiando. Foi na hora certa, na hora Tem que que o ser Brasil hoje, precisava falar sobre isso. engenharia Não, de custos. Tomara que essas palavras aí possam ajudar a levantar questionamentos, ou ajudar em algumas dúvidas, algumas decisões, né? Por parte de profissionais e empresários aí, né? Mais um reforço para o tema, que é tão importante, né? E a gente tem a impressão que isso poderia estar mais difundido, né? Na engenharia como geral, na construção civil. Né? E a ABC está aí no mercado, graças a Deus. A gente foi um pouco ousado nesse projeto, só para finalizar. A gente, quando teve esse projeto na época da pós-graduação, a gente, não, vamos abrir uma empresa de engenharia de custos, era de engenharia de custos, né? Vamos abrir uma empresa de engenharia de custos. É uma coisa meio surreal na época, né? Tem uma empresa para tratar. As empresas vão abrir essas informações para pessoas de fora, que a gente lida com lucros, com resultados das empresas, né? Então, de forma sigilosa, né? Claro, confidencial. Né? Então, vamos encarar. Então, ficou essa sementinha na pós. Depois de um tempo, a gente tocou esse projeto. E estamos aí, graças a Deus, até hoje, atuando na área. Depois de abrir a empresa, a gente descobriu que tínhamos um grau de parentesco. O BC, Bruno e Carlos, ele não sabia, né? Ele não sabia. Eu sou contemporâneo do irmão dele, o Rezende, né? Fiz a faculdade toda, não sabia. Depois de abrir a empresa, conversando, tem o Cardoso sobrenome, o meu avô, parente do pai dele, primos. Olha. E é destino da vida, né? Estamos aí há 16 anos. E continuando quebrando a cabeça para ver como é que a gente pode melhorar os processos, ajudar os clientes a ser mais útil para o mercado, né? Isso é um desafio grande, assim, que nos motiva, né? Não tem esse perfil de estar sempre querendo se reinventar, porque precisa, né? A tecnologia está vindo aí com tudo aí. Estamos disputando com os robôs agora, né? O IA. Então, temos que nos precaver aí, nos preparar. E não é fácil, não. Que a turma aí vem chegando mesmo. É verdade. Vamos finalizar? Então, muito obrigado você que ficou até o final do nosso vídeo. Lembre que se tiver alguma pergunta, deixa aqui nos nossos comentários, certo? Se quiser contato com a empresa, procure na descrição que vai estar lá o @ da empresa, certo? O Instagram, o contato dos meninos, tá? Muito obrigado por estar aqui e
Sempre que precisar, fale com a gente, curta, comente, compartilhe, né? Aquele procedimento padrão. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se puder, ative o sininho para você receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.